Temos que reavaliar a forma como olhamos para a Bíblia, abandonando velhas práticas de encará-la como um livro de historinha. Em alguns casos, ela vem sendo utilizada para animar cultos e criar lendas religiosas. A Bíblia é um manual prático para a vida contemporânea, com exemplos de vida experimentada por profetas, apóstolos e servos espirituais de Deus, possibilitando acompanhar a edificação e evolução espiritual social ao longo da existência humana. Temos o conhecimento, e em muitas situações, utilizamos de discursos empolgantes, de considerar a Bíblia um livro completo e atualizado. Contudo, na prática vivenciada, não agimos dessa forma, e impulsivamente, não recorremos, e nem confiamos nas suas escrituras, para lidar com problemas atuais. Quando assim agimos, contrário ao que pensamos, estamos desdenhando das orientações nela contida, demonstrando claramente que olhamos para ela como um monte de papel velho e ultrapassado. Então, diante desse dilema mental, o ideal seria reavaliar a clássica interpretação do evento transgressor de Adão e Eva, popularmente conhecido como o marco do ingresso do pecado no mundo carnal. Sem sair do contexto histórico, é importante estudar os diversos institutos envolvidos e quebrar dogmas estáticos, que não geram aprendizado, e nem contextualizam como o fato ainda vem ocorrendo no cotidiano, mesmo passados alguns milênios de existência carnal. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Dentre os animais que Jeová Deus tinha criado, a serpente era a mais astuciosa. Ela disse à mulher: é verdade que Deus determinou que não comessem do fruto das árvores que há no jardim. A mulher explicou à serpente: podemos comer os frutos de quaisquer árvores que há no jardim. No entanto, Jeová orientou-nos não comer do fruto da árvore plantada no meio do jardim, nem tampouco tocá-lo, para não morrermos. Gênesis 3, 1 ao 3. O primeiro elemento a destacar seria o famoso diálogo intermediado por Eva e uma serpente espiritual, leia Gênesis 3, 1 a 3, que continua sendo vista, por quem tem a visão velada pela limitação da compreensão espiritual, como sendo um simples animal rastejante de carne e osso. Para quem não consegue compreender a essência da vida como sendo formada por corpo físico e corpo espiritual, continuará imaginando tratar-se de uma cobra com dons especiais de comunicação, preservando as mesmas características físicas das comumente encontradas na natureza. Leitura do livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 63 a 64. O Espírito de Deus dá vida aos corpos físicos e espirituais, e sem ele os corpos perdem a serventia. Essas declarações são espirituais e revelam a essência da vida. No entanto, alguns ainda desacreditam. Jesus assim os advertiu para mostrar que conhecia os pensamentos deles, bem como quem exerceria a fé e quem o trairia. João 6, 63 a 64. Quem consegue compreender a distinção entre carne, alma e espírito, leia Tiago 2 e 26, consegue perceber, conforme evidências encontradas em diversas passagens bíblicas, que a conversa se deu no plano espiritual e ela, a serpente, não seria carnal, leia Apocalipse 12, 9, e Apocalipse 20, 1 a 3, e possui grande poder, que não opera no plano físico, e sim na mente. Leitura do livro Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Assim o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, com seus anjos seguidores foram lançados na terra e enganam as pessoas que nela habitam. Apocalipse 12, 9. Leitura do livro Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Vi um anjo descer do céu segurando a chave do abismo e uma grande corrente, com a qual acorrentou, por 1000 anos, o dragão, a serpente original, aquele conhecido como Diabo e Satanás, lançando no abismo, que em seguida foi fechado, sendo colocado sobre ele um selo, para impedir que enganasse as nações até que os 1000 anos se cumprisse. Após esse tempo, é necessário que ele seja liberto por pequeno espaço de tempo. Destaca-se na narrativa a existência de uma serpente astuciosa, que ainda vive nos dias atuais, possuindo grande poder de convencimento e capacidade de induzir o comportamento humano, manipulando os desejos ocultos na consciência.
Nesse cenário, Eva representa as inúmeras pessoas manipuladas pela serpente do desejo, conforme anuncia o texto bíblico, sendo irrelevante a identificação do gênero reprodutor feminino, visto que o corpo espiritual, que habita no corpo físico, não possui membro reprodutor, e nem se reproduz. Leia Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 34 ao 38. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 34 ao 38. Jesus respondeu: Nesta vida carnal as pessoas noivam e se casam. Contudo, não se casarão quando alcançarem a ressurreição, após o desencarno, na vida espiritual herdada. Quem ressuscita, retorna como anjo de Deus e não experimentará a segunda morte, a morte espiritual, por serem filhos de Deus aprovados. Esta certeza, a respeito da ressurreição dos desencarnados, está presente no testemunho de Moisés, quando se aproximou da sarça que queimava e não se consumia pelo fogo. Ele testemunha que Jeová apresentou-se como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Jeová é Deus de vivos e não de mortos espirituais. Logo é certo que, na presença do Senhor, todos vivem como anjos, inclusive as almas que desencarnaram. Assim, a distinção em seres humanos masculinos e femininos servem apenas para a identificação da pessoa para fins meramente carnal. Não se esqueça que é o corpo espiritual que é eternizado e mantém o corpo físico vivo e não o inverso. Leia Tiago, capítulo 2, versículo 26. Leitura da carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim, como o corpo físico é considerado morto, sem o corpo espiritual, da mesma forma, a fé é considerada morta sem as obras que dela decorrem. O corpo espiritual pode reencarnar contínuas vezes, conforme o propósito definido. Leia Romanos, capítulo 14, versículos 7 ao 9. No entanto, para fins de entendimento e atualização da narrativa, Eva pode representar qualquer pessoa manipulável, que guarda desejos e faz tudo para realizá-los, independentemente do gênero reprodutor ser masculino ou feminino. O profeta Jó, leia Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8, e o apóstolo Pedro. Leia a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 11 relatam que a mesma serpente espiritual, denominada como tentador, continua caminhando entre as pessoas, transformando-as em falsos profetas que induzem os distraídos à prática de obras carnais prejudiciais à convivência humana harmoniosa, inserindo, por diversos meios, a confusão entre as pessoas. Leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 11. Mantenham-se lúcidos e atentos a tudo. O diabo, inimigo declarado de vocês, percorre toda a terra habitada, andando no meio das pessoas, para as observar atentamente, e aguardando o momento certo, rugir como um leão antes de atacar e capturar os desatentos. É necessário manter-se firme na fé para resistir corajosamente o ataque do tentador e fortalecer os nossos irmãos que, mesmo estando espalhados pelo mundo, também sofrem as mesmas investidas. Jeová, na sua bondade infinita, enviou o Cristo, nosso Senhor Jesus, para chamá-los ao arrependimento quando ainda sofriam as consequências do pecado, para que, renovados, serem a sua eterna glória, renascido e fortificado sobre firmes alicerces da fé. A Jeová pertence o poder eternamente, também, as glórias. Essa característica de gênero dos envolvidos, seja Adão ou Eva, não é determinante para influenciar no desenvolvimento da situação narrada, sendo irrelevante para a edificação espiritual, pois, atualmente, muitas pessoas com gênero reprodutor masculino vêm adotando a postura de Eva e dialogam com os tentadores, os desejos carnais íntimos, que ocultam na mente. O fato de não possuir forma corpórea física definida não impede que as suas ações se materializem no mundo humano, sendo visíveis as consequências das luxúrias, amarguras, ambições, invejas, fraudes e outros tipos de obras malignas carnais. Leia a carta de Paulo aos Gálatas. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. As obras malignas manifestadas na vida carnal são luxúria, orgias, lascívias, idolatrias, feitiçarias, ódio, iras, discórdia,
ciúmes, confusões, egoísmo, fofocas, invejas, ebriedades, libertinagens e outras atitudes que se enquadrem nas condutas malignas, contra as quais novamente advirto que, quem não se arrepender de as ter praticado, não herdará o reino de Deus.